Oiê, seja bem-vinda novamente a mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje vamos falar sobre pincéis, os tipos de pincéis, os sintéticos e os naturais. E aí eu vou estar passando para você os pincéis essenciais que você deve ter ou que você já tem e não sabe como utilizar. Então vamos lá. Vamos começar primeiramente com os pincéis sintéticos, tá? É ideal esses pincéis de língua de gato, tá? Língua de gato tem esse formato, mas tem outros formatos de língua de gato também, para você estar utilizando como produtos líquidos e pastosos, tá? Então, esses são os sintéticos. O sintético, ele sempre vai ser colorido assim, ó, tá? O natural, ele não é, geralmente ele não é colorido. Já o sintético, eles vêm colorido assim, tá bom? Esses são ideais para você passar um prime, a base, que é líquida, um hidratante, um corretivo, que é pastoso, tá bom? E aí a gente também tem esse pincel, tá? Ele é de topinho reto, tá bom? A marca é da Dye Makeup, mas qualquer um que seja assim de topinho reto. É de cerdas sintéticas, tanto para você estar passando base, creme também. E esse pincel achatadinho assim, no caso, se você for estar utilizando para passar uma base, ele dá uma polida. Ele deixa, né, a base mais alta, com uma cobertura mais alta, e já dá uma polida. Dá um efeito muito bonito, pincéis assim achatadinho, tá? Para passar como base. Nós temos também o pincel Duo Fiber. Gé, o que é esse pincel? Por que ele é assim? Vamos lá? Duo Fiber porque ele tem as duas cerdas, tá? Tanto a sintética como a natural. Natural, que é a branquinha, como a sintética, que é essa de baixo. Então, você pode estar utilizando primer, hidratante, base. Se você está utilizando ele como base, o acabamento fica muito lindo, fica um acabamento bem natural. Se você não quer uma base tão carregada, esse aqui ele vai deixar uma cobertura mais alta, você pode estar aplicando com o pincel do Fiber, ele vai deixar uma cobertura mais leve. Pode estar aplicando blush por ele. Ó, esse aqui já dá pra aplicar blush, que ele é mais gordinho. Esse aqui é pequenininho, né? Mas esse é mais gordinho. Você pode estar aplicando blush. Ele não vai deixar aquele blush carregado, chinelado. Ele vai trazer o quê? Suavidade, tá? Se for produtos em pó, ele vai trazer suavidade para esses produtos, bom? Ideal também, ele é multiuso. A gente faz tudo com ele. Eles têm as duas cerdas, então a gente usa para estar utilizando como produtos líquidos, cremosos, pastosos, e produtos em pó e compactos também, com isso, tá? Aí nós temos um pincel assim, tá? Ele é chanfrado. Você tanto pode estar utilizando ele vem bastante kits de pincéis, né? Aqui ele é de cerdas naturais, tá? Por ele ter esse corte, você consegue estar utilizando como contorno, como iluminador. Eu gosto de estar utilizando ele para fazer um esfumado, tipo, eu pego uma sombra e marrom, né, no caso, eu faço assim, ele já esfuma bem, tá? Gosto muito de estar utilizando esse tipo de pincel para iluminador, blush, contorno. Aí vira ele assim, a gente passa como um esfumado, ó, rapidinho, esfuma e fica lindo, né? Já tem até lá no meu Instagram como fazer um esfumado rápido com pincel e um pó compacto. E foi esse aqui, ficou lindo, tá? Então, ó, às vezes vem pincel assim no nosso kit, a gente não gosta de estar utilizando para uma função, mas para outra função ele fica bem melhor, tá bom? Então, ó, esse pincel aqui, muito bom. Esse, inclusive, veio em um kit que eu comprei, da Zoeva, comprei no Mercado Livre, tá? E ele veio nesse kit, eu utilizo ele.
Agora nós temos também como tá utilizando a famosa esponjinha. Essa aqui é da marca Massage, mas tem várias esponjinhas muito boas também, marca Macrylan, Hello Mini. E aí, deixa eu dar até uma dica pra vocês. Se você tem uma esponjinha e você acha que ela não tá macia o suficiente, coloca um pouquinho de água morna, esquenta, deixa a água ficar morna, coloca o amaciante, coloca a sua esponjinha e deixa ficar ali alguns minutinhos, 5, 7 minutinhos, ela vai ficar mais macia, porque o amaciante ele vai fazer ela ficar mais mole, tá bom? Mais macia. E aí, ó, a gente pode estar utilizando a esponjinha também. Ela dá um acabamento lindíssimo na pele, né? Dá aquele efeito blur maravilhoso. E aí, eu gosto de dividir a esponjinha em 3 funções, tá? Aqui a gente utiliza ela, esse corpinho dela para passar a base. Aqui, o topinho, podemos utilizar para passar o iluminador, né? Aquele efeito de um corretivo, de uma base um pouquinho mais clara, meio tom, um tom mais clara. A gente usa aqui o topinho e aqui a gente usa o contorno. Por quê, Gê? Se você dividir a esponjinha assim, nessas 3 funções, além de você não precisar comprar um pincel para o contorno cremoso, um outro pincel para passar para iluminar, um outro pincel para você passar a base. Com ela você já consegue fazer as 3 coisas. E daí você tem que cuidar de, se você utilizar esse aqui com a base, na hora que você corrigir o contorno, você vai manchar o contorno com a base, vai ter só o resto da base aqui. Então, sempre é ideal que você dividir ela em 3, contorno. Então, se eu precisar retocar o meu contorno, eu já vou vir com essa parte aqui para retocar o meu contorno. Ela já dá um encaixe perfeito, ó. Recorto, já faço o meu contorno. Preciso arrumar meu aqui a iluminação. Já venho aqui. Preciso arrumar a base. Eu sei que tá aqui a base, tá? Então, é ideal. Pincéis de cerdas naturais para esfumar, tá? Peguei 3 aqui de tamanho diferente. Ó, peguei 3 que dá pra gente fazer um esfumado com esses 3. Esse pequenininho aqui, ele é natural, porém ele é mais preciso, tá? Pra você fazer um cantinho ali mais preciso, mais contido e não espalhar tanto, por isso ele é pequeno, bem pequenininho, é para técnicas específicas, tá? Mas se você tiver apenas um pincel de esfumar, você consegue já tá fazendo um esfumado com outras cores, tá bom? Não precisa estar comprando vários tipos de pincéis, com apenas um você já consegue fazer um trabalho muito lindo. Você pode, a única coisa que você tem que cuidar, prestar atenção é que se você, com esse pincel, né, você pega um pincel médio, aí você começa ele mais alto, né, um pouquinho mais alto, com uma sombra mais clara. Depois você vem com o pincel médio, com ele mesmo, pode ser ele mesmo no caso, né, você vem e faz bem aqui assim, um pouquinho mais abaixo, tá? Então, dá pra fazer, mas se você tiver mais outros pincéis, é legal. Lembre que pincel maior, quanto maior for o pincel, eu vou pegar um outro aqui para vocês terem uma referência. Esse aqui que é um pouquinho maior, vamos lá. Deixa eu ver. Não. Ó, peguei pincéis de esfumar, tamanho diferente. Ó. Esse pincel aqui desse lado, tá bom? A gente pode estar utilizando para a primeira sombra, segunda e a última. Lembre-se de uma coisa, quanto menor o pincel, vai ser a sua sombra mais escura, tá bom? Vai ser aquela sombra preta ou marrom mais intenso. O pincel maior, a gente utiliza para um marrom mais claro, para ele espalhar melhor. Então, pincel gordinho para sombras claras, isso naqueles tradicional esfumado, sabe? A gente usa para aqui, ó, aqui a gente aplica sombras claras.
Para sombras médias, a gente usa um pincel médio, então a gente desce um pouquinho e aplica um médio. E para sombras escuras, a gente utiliza esse aqui, que aí ele vem só no cantinho. Porque se a gente vem com esse pincel e aplica o preto, olha o tanto de espaço que ele vai tomar. Então, ó, o pincel pequenininho é para isso, ó, só o pretinho, só aqui no cantinho, tá vendo? Ele pega muito pouco, tá bom? Então, por isso, se você tiver 3, aí, ó, verifica aí quais são os seus 3 pincéis e deixa nessa ordem: grande, médio e o pequenininho. Grande para produtos sombras claras, o médio para tons médios e o pequenininho para tons escuros. É assim que a gente leque, tá? Ele tanto serve para você varrer alguma coisinha que caiu, como você passar como um iluminador. Se ele for um pouco maior, você pode passar até como blush, ó. Iluminador, varrer. Então, para isso serve o pincelzinho vassourinha. Esse aqui é pequeno, mas tem de vários tamanhos, tá? Pincéis de precisão, olha, geralmente são de cerdas sintéticas, tá? Porque ele é bem durinho e são as cerdas sintéticas que deixam o pincel durinho. As cerdas naturais, ela deixa o pincel mais macio. Então, é sempre aquele pincel mais macio que você tem. A tendência é que ele seja de cerdas naturais. Então, esse tipo de pincel aqui, ó, é pincel de precisão. A gente utiliza para fazer um esfumadinho aqui, ó. Esse tem um cortinho que eu gosto muito, para estar utilizando bem aqui abaixo da raiz dos cílios inferior. E a gente aplica uma sombra. Por ele ser preciso e não esfumar, ele não vai acabar manchando a pele, caindo o pó, né, da sombra na pele que já está pronto. Então ele vai ser bem ideal, tá? Recorte de sobrancelha, tá? Também você pode estar utilizando, recortar a sobrancelha. Esse daqui, ó, pequenininho. Então, é assim, quanto menor o pincel, mais de precisão ele é para regiões pequenas. Então, esse aqui a gente pode estar utilizando como colocar aqui uma sombra no canto lacrimal. É que esse daqui ele tá um pouquinho durinho, mas tem uns lápis que é mais maleável, tá? Esse, por ele ser mais preciso, eu coloquei um pouquinho de cola de glitter, e aí ele ficou mais durinho ainda, porque eu gosto de estar utilizando ele para usar como lápis, ó. Aplico o batom e uso como lápis, tá? E aí nós temos, esses são os pincéis de precisão, ideal para fazer um esfumado inferior, tá? Kit, esse é essencial, o famoso pincel chanfrado com a escovinha, para que a gente possa fazer a sobrancelha, tá? Um lado a gente penteia, o outro lado é um pincel chanfrado. Pincéis para batom, vamos lá? Esses pincéis, eles são pequenos, percebe que são língua de gato, mas são pequenos, tá? Ideal pra gente estar aplicando tanto batom, como também, nesse caso aqui mais gordinho, esse, a gente consegue estar fazendo aquela técnica que é cut crease, que a gente faz um recorte, a técnica do recorte a gente consegue também estar fazendo com pincéis assim. Uma dica, vamos lá? Para deixar esse pincel mais durinho, mais preciso, igual esse que eu tenho aqui, você vai pegar uma cola de glitter, vai passar entre os seus dedos e vai fazer assim, ó. Vai deixar secar e ele vai ficar bem mais durinho. E quanto mais durinho, no caso, ele estiver, melhor vai ser, tá bom? Porque se para aplicar o batom, se ele tiver mole, ele vai acabar indo talvez para uma área ou acabar borrando. Então, se ele tiver mais durinho, mais preciso, é melhor pra gente estar fazendo a aplicação tanto de um recorte, tá? Como de um batom.
Aí nós temos também esponjinha disco, tá? Essa daqui eu gosto bastante. É da MAC, mas ela tem um acabamento de veludo muito bom. E essa aqui também é bem legal, a gente encontra em qualquer perfumaria e a gente consegue estar aplicando tanto o pó, tá? Muito ideal que você tenha também uma esponja disco. E aí a gente tem a esponjinha mini, tá? Ideal para aquele cantinho bem pequenininho que você quer fazer. Também você consegue estar utilizando como um esfumado, muito legal. Esponjinha. Pincel de aplicar sombra, ele é um pincel assim achatadinho. O ideal é que ele seja bem macio, tá? De cerdas naturais que são indicadas para produtos em pó, tá? Então, ó, bem macio. Esse como referência para vocês. É de uma marca que se chama Maria Margarida. A numeração é O21. Mas na Macrylan também tem pincéis assim, ó. Ele é achatadinho, tá vendo? Muito bom para estar aplicando a sombra e esfumar essa sombra também. Então você aplica a sombra e aí você vem em cima da bordinha e puxa ela para baixo. Ela vai esfumar e vai ficar lindíssima. Aí nós temos também o pincel para fazer um delineado, que é o pincel chanfrado, tá? Essa marca aqui é a da Makeup 112, mas eu também tenho da Macrylan, que é bem pequenininho e fininho assim também. Tá bom? Lembre-se, tem que ser um pincelzinho chanfrado, fica melhor para vocês. Ou pode ser um pincel, aquele pincel de decorar a unha, que ele é uma pontinha assim bem fininha. Você também consegue fazer o delineado com ele, também fica bem legal. Na aula de delineado de gatinho eu vou trazer mais opções de pincéis para você. Pincel para aplicar o blush. Ó, são pincéis o mais gordão que você tiver aí no kit, no kit de pincéis. É o ideal para você estar aplicando o blush, tá bom? Você vê se ele é bem macio, aí ele é de umas cerdas naturais. Eu percebo que esse daqui, ó, por ele ter essas duas cores, ele tem tanto cerdas naturais como cerdas sintéticas, mas ele fica muito bonito, também dá um polimento muito lindo, tá? Então, ó, para aplicar o pó, é o pincel maior que você tiver aí do seu kit, tá bom? E eu gosto muito de estar aplicando como para passar o contorno em pó, tá? Porque por ele ser grandão, ele não vai ficar assim, como que eu posso dizer, marcado, tá? Ele já vai dar um polimento, porque ele é bem fofão. Então, se a sua ideia é não ter um contorno marcado, ter aquele contorno mais natural, aí você pega um pincel bem gordão aí do seu kit e você aplica esfumando, tá? No movimento de esfumar, vai dar suavidade. Esse aqui, ele é tão bacana que eu não preciso nem esfumar ele, só eu dando batidinhas assim, ó, ele já esfuma. Esse aqui é um valor acessível, né? É o BT01 da Macrylan. Quis trazer essa aula de pincéis para vocês entenderem um pouco mais sobre os pincéis e quais são os pincéis que eu acredito que seja necessário você ter, tá bom? Não precisa ter todos e justamente aquele que eu mostrei para você, mas eu quero que você entenda como funciona, principalmente a questão da aula produtos, pincéis sintéticos e pincéis naturais. O sintético sempre vai ser aquele pincel que brilha mais, que é colorido, tá? Pincéis naturais vai ser o pincel mais fofinho que você tiver. Então, olha lá, ó, pincel bem fofinho e o pincel de cerda sintética, bom? Então, o ideal é que esse daqui você aplique produtos em pó, tá? Se você aplicar produtos em creme, produtos pastosos ou líquidos, ele vai absorver assim e não vai, você não vai conseguir, talvez, ter um acabamento tão bacana,
tá? Se você usar produtos líquidos. Por quê, Gé? O pincel de cerdas naturais, ele é como se fosse o fio. Vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem melhor, mas é como se fosse o fio do cabelo. Quando entra em contato com a água, o nosso fio do cabelo absorve aquela água. Ela, né, fica úmida. A mesma coisa acontece com o pincel de cerdas naturais. Ele fica úmido. Então você vai acabar desperdiçando o seu produto, porque ele vai absorver todo o seu produto e quando você for aplicar na pele, ele não vai aplicar o suficiente, você vai ter que fazer mais camadas. Por quê? Porque ele absorveu aquele produto líquido ou cremoso, tá? Então o ideal é que você utilize o pincel de cerdas naturais para produtos em pó, pincel de cerdas sintéticas, você até pode estar utilizando como aplicação de produtos em pó compactos. Porém, o acabamento do pincel de cerdas naturais é mais bonito, ele esfuma melhor, tá? Cerdas sintéticas, tá? E essa é a nossa aula de hoje. O que eu quero é frisar bem que pincéis sintéticos indicados para produtos líquidos e pastosos. Pincéis naturais, produtos em pó e compactos. Você sabendo essa diferença vai te ajudar muito no acabamento da sua maquiagem, tá bom? O principal, o que eu quero que você aprenda hoje é que utilize os pincéis de cerdas sintéticas para produtos líquidos e pastosos e os pincéis de cerdas naturais para produtos em pó e compactos. Isso vai trazer um acabamento muito mais bonito para a sua maquiagem. Eu espero que você tenha gostado mais dessa aula e eu te espero na próxima. Tchau!